Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de longevidade, sexualidade, diversidade, enfim, da nossa existência. Pessoal, em todos os episódios daqui do programa, para vocês que estão acompanhando, desde o primeiro até hoje, eu faço essa introdução, falando desses três pilares: longevidade, diversidade, sexualidade, e falar da importância de como a gente inserir esses três pilares na forma como a gente planeja e enxerga o envelhecimento. Então a gente vai falar hoje, nesse episódio, todos foram especiais, mas hoje traz um toque especial, porque esse é o episódio final da primeira temporada. Então eu quero que vocês participem, deixem comentários, comentem, sigam o canal, porque é esse episódio final, ele resume esses três pilares. E eu trouxe uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial, para falar desses três pilares aqui comigo. Eu trouxe Edith Modesto. Edith, ela é doutora em Linguística e Semiótica. Edith é psicanalista, ela é gerontóloga, ela administra um residencial para idosos, o Vila Fiore, aqui em São Paulo. Ela é criadora do grupo de pais de homossexuais, o primeiro grupo de pais de homossexuais do Brasil, e também é escritora. Edith, um privilégio meu de estar aqui com você, de você estar aqui comigo. Eu estou muito feliz, uma honra para mim. Muito obrigado. O privilégio é todo meu. Fico muito honrada, admiro muito você e seu trabalho. Fiquei admirada, viu? Como você fala bem, é um artista. Além de lindo, fala muito bem. É recíproco, viu? Você também, além de linda, fala muito bem. Eu aprendo muito com você, Edith. Muito obrigada, imagine. Edith, para apimentar a nossa discussão e a gente começar a falar, você há mais de 20 anos, você trabalha acolhendo pais, acolhendo jovens da comunidade LGBTQIA+. Você, inclusive, disse que uma das coisas que transformou você e fez você virar uma pessoa melhor foi a descoberta, né, então, do seu filho ser gay. Queria linkar isso com a criação do grupo de pais de homossexuais e entender como que foi essa criação do grupo de pais e como que nasceu essa ideia para você. Sim. Então, eu gostaria de dizer para quem está me ouvindo, né, que eu sou muito sincera, não consigo não ser sincera. Então, falo sempre com toda sinceridade. Eu criei o grupo de pais porque não tinha com quem conversar, não tinha ninguém. Eu sabia que tinha uma mãe que eu conhecia, que o filho era gay, mas ela não abria para ninguém, eu não conseguia conversar com ela. E eu precisava de alguém que conversasse comigo, porque eu estava desesperada. Eu fiquei desesperada. Para mim era impossível que meu filho fosse gay, porque gay existia, mas existia só na periferia, bem longe, assim, gente que eu não conhecia, né? Era o que eu sentia verdadeiramente na época. E eu estava muito desesperada. Eu queria alguém para conversar. Então eu fundei o grupo para me ajudar. Essa que foi a verdade, né? E, claro, em segundo lugar, para ajudar as outras mães. Mas, em primeiro lugar, foi para me ajudar. Era difícil fundar um grupo, porque não tinha internet na época, né? Foi há mais de 20, 30 anos isso? Por aí. Há mais de 20 anos, certamente. E aí tinha um primórdio da internet, que eu não me lembro como se chamava, e eu descobri que tinha jovens conversando que eles eram gays. E eu comecei a ouvir esses jovens, sem eles saberem que eu estava ali. E depois de 3 meses ouvindo os jovens, eu me apresentei e falei a verdade para eles, que eu estava desesperada e que eu não entendia nada daquilo, que achava que era uma coisa péssima. E eles me acolheram, me pegaram no colo, não ficaram ofendidos comigo, com as barbaridades que eu falei para eles, e ficaram meus amigos. E foi a partir deles, a quem eu agradeço de coração, que são meus amigos até hoje, que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor, né? Bom, aí eles me ajudaram indicando pessoas. Aí eu fiz amizade com os mais antigos militantes do movimento LGBT. do movimento LGBT, como Luiz Motti,
como aqui tem os nomes deles, deixa eu colar aqui no meu primeiro livro. Então, o André Fischer, o Trevisan, João Silvério Trevisan, nosso maravilhoso escritor, premiado no mundo inteiro, com não sei quantos jabutis, maravilhoso. Leiam Trevisan. O Luiz Motti, que eu já falei, né? O Lula Ramírez, o Beto de Jesus. Que tem um trabalho todos incríveis. Sim. E todos eles são da velha guarda, né? E eles me adotaram. E eu falei sobre o projeto de escrever um livro, que foi esse aqui, né? Vidas em Arco-Íris. Vidas em Arco-Íris. Aliás, o título foi Trevisan que deu. Eu não sabia qual o título do livro e João Silvério Trevisan me sugeriu Vidas em Arco-Íris. O que fala nesse livro, Edith? Então, eu entrevistei quase 100 pessoas, né? Na minha casa, no meu escritório, e eu tive que traduzir o que estava, como que se fala? As angústias, Não, eu tive que traduzir aquilo que estava falado para transcrever. Transcrever. Eu tive que transcrever tudo. Eu fiquei 5 anos escrevendo esse livro. E depois eu não achava quem publicasse. Aí eu ofereci para várias editoras e não interessou. Aí eu resolvi ir na maior editora da época, que era a Editora Record, a maior do Brasil. Aí eu fui para o Rio, com a cara e com a coragem, marquei uma hora com a diretora da Editora Record. Eu achei que, sendo uma mulher, eu podia ter um acolhimento melhor. Fui lá, mostrei os originais, ela adorou e ela publicou o Vidas em Arco-Íris. Né? E o que tem nesse livro, assim, de principais mensagens ou de questões de angústias que as pessoas que você entrevistou... Eu entrevistei as pessoas porque eu era ignorante na matéria e eu queria aprender com eles, né? E eu me lembro de algumas coisas, por exemplo, chegou uma moça negra, muito bem vestida, né? E eu falei para ela, nossa, como você é chique, bem arrumada, né? Aí ela falou para mim, Edith, eu sou mulher, sou pobre, sou negra, sou lésbica, eu tenho que estar bem arrumada, porque senão ninguém nem abre a porta para mim. Né? Então, aí eu tive a primeira ideia de como os preconceitos se somam. A interseccionalidade, né, dos preconceitos. Os preconceitos se somam, eles não estão separadinhos, né? E é horrível, porque fica pior, né? Sim. Se o preconceito se soma. E aprendi tudo com essas pessoas que eu entrevistei. As angústias, porque os pais não as aceitavam, porque não eram aceitos no trabalho, porque principalmente não se autoaceitavam. E aquela coisa, né, Edith, que a gente fala de homofobia internalizada. Sim. A partir do momento que a gente vive numa sociedade que fala para a pessoa LGBT que ela é errada, às vezes ela internaliza isso, Sim, de que eu sou errada, então eu tenho que mudar, Sim. eu não posso ser assim. Sim. Então, ter grupos de apoio, ter um lugar onde essa pessoa possa se encaixar, Sim. é maravilhoso. Sim, ela pode falar sobre ela mesma e, aos poucos, ir se aceitando, né? Sabe? Tendo a noção de que ela é um ser humano, como todo mundo, com características diferentes, como todo mundo. Cada um, por isso somos indivíduos, né? O indivíduo é o ser único, cada um é diferente do outro. E isso me lembra, depois do GPH, que eu fundei o GPH, que eu vi a necessidade de trabalhar com jovens. Porque eu falei, meu Deus, os pais sofrem muito, mas os jovens talvez sofram mais ainda. E aí eu fundei o Projeto Purpurina. O Projeto Purpurina, eu ganhei um prêmio e com dinheiro eu fiz esses livros, gravando jovens e transcrevendo o que os jovens estavam falando, né? Que legal.
Eu trouxe para você, viu? Ah, que legal, tô feliz. Então, isso é uma coisa bem antiga, né? Mas é interessante ver Posso dar? como os jovens pensavam naquela época, né? Muito Então, legal, muito legal. mas o projeto Purpurina, com 3 meses, eu quase fechei. Acabei com ele, porque eu não entendia o que estava acontecendo ali e eu não conseguia ajudar ninguém, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Apareceu um preconceito tão grande ou maior do que o preconceito dos héteros. E eu falei, meu Deus, mas eu estou aqui para proteger, para que esses jovens saibam se proteger do preconceito do heterossexual. E eles são mais preconceituosos um com o outro do que um heterossexual, quase. Né? Que você falou que você quase encerrou o programa. Quase encerrei o programa. Eu vou tomar um pouquinho de água. Pode tomar. E eu acho que é muito legal porque nessa atuação, e você começa num momento em que não existia internet, quase não existia material didático para Nada. aprender sobre a diversidade, e você vê os dois lados, o lado dos pais, que sofrem nessa sociedade LGBTfóbica, e você vê o lado dos filhos, que sofrem muito mais, mas também sofrem de maneiras semelhantes, mas diferentes, nessa sociedade LGBTfóbica. E aí eu fiquei completamente perdida e muito decepcionada, porque eu estava tão animada, achando que eu ia conseguir que jovens não passassem pelo que meu filho passou, né? Porque meu filho sofreu, porque eu não o aceitei de jeito nenhum, né? Demorei muito para aceitar meu filho. E aí eu falei, eu podia ajudar essas crianças né, para elas não sofrerem tanto, né? Mas eu achei que não ia dar, que eu ia ter que parar o projeto, porque eu não estava entendendo nada daquilo. Aí eu pensava tanto, às vezes ficava sem dormir, pensando. Um dia, era um ovo de Colombo, né? Me veio, eu falei, já sei o que está acontecendo. Todos eles são semelhantes, porque são homossexuais. O homossexual não presta, eles aprenderam que ser homossexual não é bom, que o homossexual está cheio de defeitos, é uma pessoa que não vale nada, que não presta. Como eles estão todos juntos, um quer ser melhor do que o outro. Quer dizer, eu sou gay, essa porcaria de gay, mas eu sou branco. Sim. Eu sou gay, mas eu falo inglês. Eu sou gay, mas eu tenho um corpo bonito, né? Eu malho, olha como eu estou bonito, né? Eu sou gay, mas eu sou melhor do que os outros. E isso apareceu lá, a primeira coisa que apareceu foi aqueles que eram melhores. E alguns nem abriam a boca, porque eles eram piores. Eles eram magrinhos, baixinhos, eles tinham voz fraquinha, eles tinham voz feminina, eram pão com ovo, como diziam lá, né? E eles nem a boca abriam e eu não conseguia ajudar ninguém ali. Né? É muito legal isso, Edith, que você interpretou um fenômeno há 20, 30 anos atrás, que é o fenômeno que, se a gente não vai na raiz do preconceito, as pessoas reproduzem a cultura preconceituosa. Então a gente vê hoje ainda a gay branca, né, que é rica e menospreza ou faz preconceito contra o gay afeminado, como o gay que não é da mesma classe social, e você interpretou isso já Mas lá. isso apareceu assim... Mas foi um murro na minha cara. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Eu falei, mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo besteira aqui. E como você trabalhou com isso, com esse preconceito? Aí eu trabalhei isso com eles. Eu comecei a trabalhar com eles isso, principalmente com os monitores. Porque eu tinha monitores, eu praticamente não falava. Quem falava eram os monitores. Eu ficava quieta. Eu só falava se eles falassem comigo. Os monitores, a gente combinava tudo antes do encontro e os monitores é que faziam. Eu trabalhei os monitores e eles entenderam o que estava acontecendo. Aí eu me lembro um dia que eu intervi, que era raríssimo, e falei para eles, eu estou aqui meio sem saber o que pensar, porque todo mundo aqui é ativo.
Então como que vocês transam se todo mundo é ativo? Isso é o dilema do aplicativo hoje. Isso depois de os monitores já terem trabalhado um pouco aquela coisa de eu sou melhor do que o outro, né? Por causa de ego, né? Sim. Porque eu sou gay, sou essa porcaria, mas sou melhor do que ele porque sou ativo, por exemplo. Sim. Ou sou flex, por exemplo, né? Então, aí eu falei, mas gente, eu não entendo. Aí um dos nossos monitores, que era mulato, né? Diz que não deve falar essa palavra, que é preconceito, né? Mas ele era mestiço e que ele magrinho, baixinho, da vozinha fininha, né? Ele levantou a mão. Aí eu falei, fale. Ele falou, então vamos começar a falar a verdade nesse pedaço. Ótimo. Daquele dia em diante começou o projeto Purpurina. Ele falou, eu sou gay afeminado, eu sou passivo, sempre fui. E falou tudo. E as lágrimas corriam. Ele falou muito emocionado e as lágrimas correndo. Daquele dia começou o projeto Purpurina. Eu acho maravilhoso essa sua história, porque, de novo, a gente é fruto da cultura. E se a gente não para refletir sobre essas questões, a gente vai continuar querendo exercer relações de poder, independente de onde a gente estiver. Pois é. Mesmo se eu estiver num grupo de homens gays que sofrem preconceito da comunidade, das pessoas heterossexuais e cisgênero, lá dentro vai ter todas esses marcadores. Sim. O gay ativo querer fazer preconceito contra o passivo, Sim. o gay musculoso O com... que fala bem, o nordestino, porque tem sotaque, o outro que não sabe falar o português direito, o não sei o quê. E, atualmente, apareceram novas coisas para que o gay tenha o gay mais, né? Sim. O gay mais e o gay menos, né? E se a gente não for na raiz do problema, Por que exemplo, é até no vocabulário, né? Essa coisa de falar no neutro, quem não sabe falar no neutro agora fica para baixo e aquele que fala no neutro fica para cima. Quer dizer, começa a aparecer coisas do arco da velha. Tudo nesse mesmo esquema, né? De relações de poder. Sim, que eu sou mais poderoso, eu sou melhor dentro da comunidade. Então, a comunidade é um lugar de muito preconceito, como o mundo todo, como Sim. tudo, né? Sim. E a gente tem que entender que em todo lugar tem preconceito, né? E as pessoas sofrem. Só que se a gente não fala, se a gente naturaliza isso, a gente não reflete. Porque eu até ia emendar uma pergunta e disse, por que é importante ouvir o outro e falar sobre o que eu estou sentindo? Se você consegue linkar isso de ouvir da nossa escuta nessa luta nossa diária contra o preconceito. Sim. Então, no projeto Purpurina, no grupo de pais eu já aprendi pra caramba. No projeto Purpurina eu acho que eu aprendi mais ainda, porque eles falavam dos pais, do que os ofendia, do que os deixava triste, claro, né? Ter uma mãe que não me ama, porque eu sou gay, e sobre ser gay, eles falavam. Então eu aprendi dos dois lados, né? As dificuldades que as pessoas têm. Quer dizer, aprendi muito. Muita coisa ainda tenho dúvidas, claro, né? E você, nesse caminho, você aprendeu também sobre a questão do gênero, né? Sim. Porque antigamente a gente não falava sobre identidade de gênero. Você aprendeu a acolher também. Eu tinha resolvido que eu não ia trabalhar com gênero, porque eu não sabia nada sobre gênero. Então eu falei, não vou me meter no que eu não sei. Então não tinha com quem aprender, e não tinha nada escrito. E a única pessoa que trabalhava com trans que eu conheci depois de pesquisar foi uma psicóloga em Campinas, que eu estava conversando com ela. Mas era muito pouco, né, o que a gente sabia. De repente me aparece uma mãe no projeto Purpurina com uma menina estranha. E eu percebi que devia ser trans. Estranha aos nossos olhos da cultura, Sim, né? sim. Talvez na O vestimenta. que eu senti no momento. Um estranhamento, uma né? menina estranha. Eu olhei para a menina, fiquei apavorada. Falei, isso eu não entendo nada, não vou poder ajudar.
E aí a minha tendência foi falar não, que o projeto Purpurina não era para gênero, né? Mas tinha a mãe. E aí a mãe me pediu, por favor, para ajudá-la. E eu não tive coragem de falar não. E pensei, eu não sei nada, como ninguém sabe nada, mas um dia alguém tem que começar a pesquisar isso aí. Sim. E vai ter que aprender. E eu botei a menina no projeto. E comecei a aceitar pessoas trans no projeto. E aí o que aconteceu? Os gays tinham preconceito com as pessoas trans e os jovens trans tinham preconceito com os gays. Então ficou duas panelas no projeto Purpurina. Ficou a rodinha dos trans e a rodinha dos gays. E aí, outro nó. Como que nós vamos fazer para que essas pessoas se deem bem né, e se unam? Bom, aí começamos a trabalhar seriamente o preconceito em geral. Como os preconceitos estão relacionados, todos. Que o gay negro vale menos do que o gay branco. O gay que está na faculdade vale menos do que o gay que não fez faculdade. E começamos a conversar sobre isso, os monitores, Sim. conversando sobre isso, né? E aí, devagarinho, devagarinho, com paciência, chegou um momento em que as meninas trans sentavam no colo dos meninos gays, de tantos amigos que eles eram. Ai, que legal. E é isso, é ouvir o outro, é refletir. Não é? Aí eu fiquei numa alegria quando isso aconteceu, né? Então, e tinha... nesses livrinhos você vai Vou conseguir ver, vou ver todas as histórias, né? conseguir perceber o que acontecia lá. Muito legal, Nesses muito legal. livrinhos. E eu queria saber um pouquinho mais sobre as mães e os pais, porque depois você, ao longo do seu ativismo, você inspirou muitas pessoas, inclusive a criação do Mães pela Diversidade, você tá lá Sim, no nascimento do ovo, né? Eu fundei também o Mães pela Diversidade, ao lado da Clarice, na minha casa. E da Maju. E da Maju, nós três sentadas na mesa, na minha sala de jantar. Por quê? Porque o trabalho do GPH é um trabalho de acolhimento. De A escuta, gente né? pega a mãe no colo, a gente ouve, a gente nunca desdiz, a gente aceita tudo e vai levando devagarinho, devagarinho, devagarinho aquela mãe, né, para aceitação. Uhum. Aceitação com valorização. Porque tem uma aceitação estranha, né? Aquela que fala assim, eu não tenho preconceito nenhum. Meu filho vai no casamento do irmão, porque ele não parece gay. Daí já nessa frase já tá embutido. Essa o é a preconceito. aceitação. Quer dizer, eu aceito, mas... Tem o mas, né? Aí eu aceito, porque meu filho tem voz grossa, ele não tem voz de gay. Se tem um mas na frase, já não aceita, já não respeita. Já não é. Nos meus livros eu falo, principalmente nesse livro, Mãe Sempre Sabe, fica bem... Mãe Sempre Sabe, ponto de interrogação. O ponto de interrogação é importante, porque nem sempre a mãe sabe. E nem sempre a mãe... A mãe não se deixa saber. Como psicanalista, eu posso falar isso, né? Na linha da consciência, ela não sabe. Ela sabe aqui embaixo, No inconsciente. no inconsciente. Mas ela não sabe. Eu não sabia que meu filho era gay. Sim. Não sabia. Nunca me passou pela cabeça. E daí nisso deve vir tanto sentimento, né, Edith, para uma mãe, e daí por isso o ponto de interrogação de se culpar por não saber, de se Sim. culpar por não ter acolhido. Sim. E eu acho que o grupo que você fundou é um grupo muito de escuta, né? De isso, escutar. E é isso. importante para a pessoa falar também. Nas reuniões, as mães falavam e eu ouvia, fazia poucas Intervenções. poucos comentários, mas aconteceu o que acontece no trabalho no Hospital das Clínicas, que eu vi, e deve acontecer muito no Mães pela Diversidade. A mãe mais antiga, que estava há mais tempo, ela era mais poderosa do que a mãe que acabou de chegar.
igualzinho no Projeto Purpurina. Em que- Igualzinho. Porque aquela mãe que chegou chorando desesperada, ela já estava lá há mais tempo, então ela já estava no início do processo de aceitação. Ela estava no meio do processo de aceitação. Ela estava quase no final do processo de aceitação. E a outra, coitadinha, chegou no começo. Ainda muito sem saber. Então, a tendência era elas intervirem de uma maneira negativa. Onde já se viu, você está chorando. Então, o que acontece hoje Em alguns grupos, né? em alguns grupos? Não deixar a mãe sofrer. Ela tem o direito de sofrer. Se a gente não deixar ela sofrer e ela entrar num processo de aceitação e passar por todas as etapas que estão aqui no Mãe Sempre Sabe, ponto de interrogação, essa mãe nunca vai aceitar o filho direito. Porque é um pouco até pegando na questão e não querendo comparar, né? Então, pessoal, não tô generalizando isso, mas até como uma fase do luto. Sim. Porque aquela mãe, quando ficou grávida, Sim. tinha uma expectativa, Sim. claro, de novo, numa cultura LGBT-fóbica, de que o filho seria de Então, outra o maneira. GPH trabalha com a fase do luto. Sim. Começa na fase do luto e depois vai indo bem devagar, porque a mãe tem direito de sofrer, porque ela foi criada para ter filho hétero. Sim. A criança tem que ser hétero, não tem outra coisa. Ninguém faz o enxoval do bebê até hoje grávida pensando que o filho pode ser gay. O dia que houver aceitação mesmo da sociedade, quando a mulher ficar grávida, ela vai pensar: meu filho pode ser gay. Sim. Mas elas não pensam que o filho pode ser gay. E ele pode ser gay. Ele pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser trans, Trans, pode ser o que pode ele ser quiser. tudo. Pode ser tudo. O que ele quiser, não o que ele for. O que ele for. Porque ele não quer. Você tem, Não diga bobagem. É. Ninguém quer. Você tem toda a razão. Ele pode ser o que ele for, Sim, que é a existência claro. dele. Você tem Todo mundo quer ser o melhor daquela cultura. É. Ninguém quer ser nada que o povo tem preconceito. Você Exatamente. quer ser gordo? Não. Você quer ser baixinho? Não. E uma cultura onde a gente valoriza a diversidade é uma cultura onde a gente desenvolve a potencialidade do indivíduo, da subjetividade. E isso é fenomenal. Eu acho que veio do Keren, então me peço desculpa porque não foi Mas essa você mensagem. vê o ato falho? É ato falho. É ato falho. E Ninguém obrigado de escolhe. corrigir. Ninguém escolhe. Não. Queria sair um pouco do tema da diversidade, mas que tem a ver, e a gente falar um pouco do envelhecimento, da longevidade. Sim. E eu vejo um pouco, Edith, e você que fez a especialização em gerontologia, você aprendeu no curso de gerontologia, que muitas pessoas vão tratar da velhice como uma época de perdas. Sim. Só que a gerontologia atual, ela quer trazer a velhice também no aspecto dos ganhos, os Sim. ganhos que a idade traz. Sim. E aí eu emendei a pergunta para você. O que o tempo trouxe para você de ganhos? Bom, eu queria ter nascido como eu estou agora. Porque eu nasci numa família ultra preconceituosa. Eu não era filha deles, né? Eu fui criada por eles. Eu não sei quem foram meus pais. Sofri muito na infância e na adolescência, mas aprendi preconceitos inúmeros muito bem. Isso eles me ensinaram. A sociedade ensinou. Pois é, e meus pais também eram muito preconceituosos, né? Pais adotivos. Então, dentro de casa era um preconceito danado. Era uma coisa, e eu aprendi aquilo. Por isso tive também tanta dificuldade para aceitar meu filho, né? A desconstrução veio recente, de 30 a 40 anos, não é? Sim. E eu estava no começo, né? Exato, exato. E até trazendo... Não tinha com quem conversar. E daí depois veio a pessoa que é a pessoa mais importante na sua vida. Então, para mim, o envelhecimento foi um presente. Como eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muitas coisas, e eu nunca liguei para a idade, nem ligo, né, para a idade.
Eu sei, eu sempre agi como se eu tivesse idade para fazer o que eu quiser. Há pouco tempo eu pensei em fazer medicina. Que legal. Mas aí onde eu vou arrumar tempo para estudar? Porque sua vida é atribuladíssima. Aí o meu filho falou, mãe, você não vai nem acabar, você vai morrer antes. Eu falei, não faz mal, mas eu estava fazendo o que eu quero. Faz mal Exatamente. que eu vou morrer antes. Você sabe que às vezes algumas frases, eu gosto de capturar essa frase, vontade de congelar essa frase e colocar aqui no programa, porque isso que você trouxe de que envelhecer para você é um presente e você pode fazer o que você quiser, Sim. isso eu acho que é uma mensagem que eu tento trazer todos os programas e você soube resumir muito bem. Sim. Então, e isso eu levo para minha casa de repouso, né? Claro que há pessoas doentes e que perdem a autonomia ou perdem a independência. Mas a gente lida com isso da maneira mais leve e alegre possível, né? Então, nós temos atividades todos os dias, ludoterapia, arte-terapia, musicoterapia, bonecoterapia, dança-terapia. E o amor está no ar. Nós Sim. temos casais namorando lá, né? Até que se beijam na boca, mas a gente tira foto, mas não mostra para a família, né? E tem coisas muito interessantes, como aquela que eu te contei, né? Sim. Há 3 dias, uma das nossas residentes sumiu, né? As meninas, 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, me chamaram e onde está essa senhora e tal, e procuramos, e ela estava dormindo de conchinha com um dos senhores, né? E a cama tem grade para que eles não caiam, quer dizer, ela pulou a grade, E foi dormir com ele. deitou de conchinha e estavam os dois dormindo na paz de Deus, né? E felizes da vida. Felizes da vida lá dormindo. E aí, eu e as meninas, porque as minhas funcionárias são capacitadas por mim, então elas têm mais ou menos o meu pensamento, né? Ficaram com pena de tirar ela de lá. Mas por causa da família, a gente tem que tirar, né? Porque eu não posso fazer nada sem que a família saiba. Eu também tenho um tripé. Eu trabalho lá. A equipe, os residentes, as residentes e a família. Sim. Então, nada é feito sem que a família saiba. Até para trocar um remédio, a gente conversa com a família, a gente explica por que vai trocar, por que vai aumentar a dosagem, por que vai diminuir, por que vai tirar. Então, é um trabalho com a família. Eu Sim. trabalho com a família o tempo todo. E isso que você trouxe, eu acho. Eu falo em aulas e eu quero explorar muito isso, porque sexo em LPI, em instituições de longa permanência, é um mega tabu. Sexo e sexualidade em pessoas vivendo com demência também é um tabu. E a gente no carro veio falando um pouco disso, e você me contou a experiência sua quando você foi com o professor Lauro viver numa casa dessas, e que a primeira resposta deles para você foi querer separar você do seu marido. Sim. E eu uso isso como exemplo de violência. Eu estava pesquisando uma casa para ir morar com meu marido e minha filha. Eu tenho uma filha tetraplégica e meu marido estava com Alzheimer. E estava difícil na minha casa de cuidar dos dois. Então eu resolvi morar numa casa de repouso. Meu consultório era perto, então tinha que ser numa determinada região dali, de Pinheiros, né? Aí eu fui numa que era até meio longe, mas era considerada muito boa, e a pessoa falou que eu ia ficar no 7º andar, meu marido ia ficar no 5º andar e a minha filha ia ficar no 2º ou 3º andar. Eu fiquei pasma, Sim. porque a minha filha ainda eu aceitaria, mas meu marido separar de mim, mas nem pensar. O amor da minha vida, comecei a namorar com 13 anos, casei com 16. E a minha paixão, né? Eu cuidava, nunca deixei dar um banho nele. As cuidadoras já do meu residencial, né? Falavam, você tem ciúme? Eu falava, tenho mesmo. O que é meu, só eu passo a mão no meu marido. Ninguém trisca o dedo se não for... Trisca. E para mim, dar banho nele era um ato de amor, era uma transa. Era uma maneira de transar
era dar banho nele, né? E, ai, eu não posso nem falar nisso, vou ficando triste. Gente, quer ver como meu marido era lindo? Olha, É emocionante, Edith, te ouvir. meu marido lindo, lindo, um amor de pessoa. Ele queria que eu fosse feliz. Toda a vida ele fez tudo para eu ser feliz. E eu fiz tudo para ele ser feliz. Queria que ele fosse feliz. E ele foi, Ele né? foi meu amor. Aí eu fico muito feliz de você se emocionar e eu fico emocionado também de você ficar emocionada. E porque eu vi a relação de vocês dois, eu acompanhei mais quando eu te conhecia, um pouco quando ele já tinha o Alzheimer, e eu via o seu amor com ele, o carinho com ele, e muito do que você trazia nas postagens, inclusive da vida sexual que continuou mesmo Sim. quando a doença veio, né? Sim. Então, e eu tenho, né, uma chamada, não sei como é que eu posso, um slogan, não sei, que o amor vence. O amor vence. Ele vence tudo. É só você deixar que o amor vence. Sim. E o amor vence a morte, o amor vence a doença, o amor vence o preconceito de gênero, o amor vence o preconceito com a sexualidade, com a raça, com a idade. O amor vence tudo. Lá na minha casa é uma família. Eu me sinto meio mãe, apesar da idade ser muito próxima. Sim. Eu me sinto meio mãe deles, né? Meus amigos, né? E eles não podem me ver que eles fazem assim. Eu fico tão feliz. E tem muito amor na atmosfera lá da sua casa, Gente, né? olha, eu vou contar uma história para você também dessa semana. Foi assim, tinha uma senhora que ela é demenciada, né? E ela estava agressiva com ela mesma. Ela estava muito brava e se machucando, machucou as mãos, batendo na cadeira, né? Estava roxo já. E a minha enfermeira falou, olha, eu acho que a gente vai ter que dar um remédio psiquiátrico, umas gotinhas psiquiátricas para ela. Aí eu pensei bem e falei, espera um pouco, vamos tentar ainda uma outra coisa, depois a gente, se não der certo, a gente dá. Aí fui lá, gente, 1 minuto, eu sentei do lado dela, abracei, falei, um nome fictício, Maria, né? Maria, eu sou sua amiga, eu amo tanto você, querida. O que está acontecendo? Abracei, beijei. 1 minuto, ela sorriu até aqui. Aí nós não demos o remédio, não precisou dar o remédio, ela ficou bem, comeu bem, ficou o dia inteiro bem. Quer dizer, eu sei que isso não aconteceria em todos os casos, eu não sou burra, né? Eu sei que pode ser que tenha um momento que a gente tenha que dar o remédio psiquiátrico. Mas vamos tentar o amor primeiro? E como que a gente transmite amor com toque? Porque às vezes Sim, a gente precisa pegar, tocar. abraçar, beijar, pegar na mão, pegar a mão da pessoa, né? Agradar, fazer um agrado. E os homens? Eles não podem me ver, porque eu beijo, sou uma beijoqueira, né? Aí eu passo, eles fazem assim. Querem te abraçar. Querem beijo. Eles, a coisa da sexualidade, com a idade, né? A sexualidade parece que vai para aflora. E a pessoa perde a censura. Sim. Tanto é que meu marido queria transar com a Fisioterapeuta dele, que é uma gracinha de menina, né? E conta essa história, gente, que essa história foi é muito... assim, eu e ele fazíamos fisioterapia com a mesma menina. E aí ele olhou para ela e falou, vamos transar? Eu quero transar com você. Aí ela falou, professor, olha sua mulher aí do lado. Como o senhor fala uma coisa dessa para mim? Aí ele virou para mim e falou, amor, uma vezinha só. Gente... Você teve que trabalhar seu ciúme nessa vez, né? Não, mas eu deixaria. É claro que a menina não ia transar com ele, né? Agora, transar como? Claro que meu marido com Alzheimer, com 90 anos, 92 anos, ele não tinha ereção. Então, como
Transar com penetração, de jeito nenhum. Gente, mas que preconceito é esse? Que transar só se transa com penetração. Transar é o conchinha, Mas é a é massagem. tudo, é o beijo, é passar a mão, é dar banho, é fazer massagem, como você falou, é passar creme. Tudo isso é transar. Eu trouxe uma vez uma médica aqui, muito especial, e ela falou que a mãe dela vivia com Alzheimer, e o momento mais feliz do dia da mãe dela com Alzheimer era o momento que passava um creme nas costas. Mas é isso. E daí o que você fez com essa senhora do seu residencial de abraçar, como o toque, o carinho, Pois é. o afeto, a energia que a gente troca, às vezes E acalma. não só com ela, tem um senhor também que é muito bravo e as meninas ficam meio chateadas e eu dou razão para elas, porque para mim é mais fácil. Não sou eu que estou dando banho, não sou eu que estou limpando, não sou eu que estou apanhando, Sim. porque eles batem, eles dão tapa, dão soco, mordem, falam palavrão. Sim. Então as meninas que estão nessa fogueira o dia inteiro. Claro, eu não estou. Então, para mim é mais fácil. Ah, Mas essas meninas estão aprendendo como o amor vence. Que às vezes elas conseguem, quando eles estão muito agressivos, fazer com que eles se tornem carinhosos até. Esse senhor é agressivo. Quando ele está muito agressivo, eu vejo que as meninas têm dificuldade, porque ficam ressentidas. claro. É humano, Aí né? eu corro lá e abraço ele. Eu abraço, eu beijo. E aí ele já sorri, né? Porque o amor vence. O amor vence. E eu acho muito legal isso, de você trazer isso, de você dar banho no professor Lauro, ser um momento de amor e ser uma transa de vocês dois, e de você ressignificar. Você até tem um post no Facebook de questionar quando foi a última vez que vocês transaram. Foi. Mas porque também o sexo foi se modificando ao longo dos anos, né? O sexo se modifica ao longo dos anos. Não existe uma maneira só de transar. Existem infinitas maneiras, porque a gente pode criar uma maneira nossa de transar. Por que não? A gente cria, podemos criar, né? Acho que todo mundo deveria saber disso, né? É Sim. uma coisa tão normal, né? Só que a gente aprende com o filme pornô lá que Pois vai é. ser o sexo só a penetração Pois entre um é. pênis e uma vagina. Só Pois que é, não, pois né? é. E também é interessante, né? Porque eu estou falando muito de amor, e aí as pessoas podem pensar que transar só pode com amor. Não. Transar é algo humano, a gente tem atração sexual. A pessoa pode transar sem amor e ter prazer sexual. Não estou falando que só pode transar com amor. Aliás, essa coisa de transar com amor e sem amor é muito interessante, eu tenho pensado muito nisso. O que tem Por passado na causa sua da cabeça? monogamia, né? Aham. Porque tem essa coisa da monogamia que é tão complicada, né? Então, o casal faz um acordo de monogamia e depois sofre muito, porque, claro, que você olha para um homem lindo e você pode sentir atração por ele, né? Sim. E aí, cada casal é que vai resolver como vai ser. O problema é que as pessoas fazem acordos e traem o outro, né? Sim. Isso é ruim. Não traia, converse. Converse, restabeleça os contratos. Restabeleça. Isso, né? Muda o contrato com o tempo. Por que não mudar o contrato? Exato. Eu falo nesse assunto de sexualidade, Edith, que nosso corpo é potência. E que o órgão mais importante pra gente pensar a sexualidade não tá entre as nossas pernas, tá entre as nossas orelhas. Isso mesmo. É isso E é mesmo. aí que a gente tem que trabalhar, mas eu Isso. vejo, o que eu vejo de muitos casais? O casal não conversa, porque o sexo vira um tabu. Então você tá sofrendo, eu Mas tô não sofrendo, mas a gente não fala. Aliás, a característica de não conversar é assim um absurdo de tomou conta. Vai num restaurante e olha os casais. Eles só conversam sobre a comida, se a comida tá boa. Agora, se tiver gente conversando, já sabe que é namorado. É, no começo do namoro, né? Começo do namoro, porque depois também não conversa. Que coisa triste, né? Quando a gente pode procurar coisas que os dois gostam e fazer juntos e conversar. Eu e meu Laura éramos a música. Eu e ele adorávamos música dita clássica, né? Aham.
E a gente ficava ouvindo juntos e conversando sobre música, né? E outras coisas também que a gente gostava tanto de conversar, né? Saber o que o outro pensa, o que o outro sente, Se importar com o outro. querer que o outro seja feliz. Eu acho que isso é maravilhoso. E me fala um pouquinho desse livro, Edith Lauro. Pois é, Edith, então, esse livro eu falo sobre vários assuntos. Sobre a pandemia, sobre um monte, sobre casas de repouso, sobre a velhice, mas o fio condutor é o amor, que o amor sempre vence. que o amor vence. Como o pessoal pode adquirir seu livro, Edith? Então, aí que tá, né? Que tem que abrir e olhar dentro da capa. Posso abrir? Então, Eu gente. vou dar esse para você. Ai, que. Obrigado, eu fico muito feliz. Então, tem aqui Tem aí em algum lugar, vai ver que é no fim. no fim. Ah, aqui tem um link. É. Tem um link aqui que daí a gente pode até colocar aqui, é loja.uiclap.com, que daí a pessoa consegue adquirir aqui o. Loja.uiclap. É. Aí a gente escolhe se quer impresso ou quer só pelo computador. E aí são preços diferentes. Ah, eu vou querer uma dedicatória depois, Edith. faço. Eu vou querer uma dedicatória porque é muito lindo. Eu que vi um pouquinho esse final e conheço a sua história, me deixa muito emocionado de receber seu livro. Muito eu conto um obrigado. pouco da minha história também, que não é nada feliz, né, quando eu era criança e adolescente, mas eu tenho uma coisa dentro de mim de alegria, que tudo que eu conto acaba tendo uma coisa de alegria. É interessante isso, né? Eu acho que é energia de vida que o Sim. amor dá. E o afeto positivo que você transmite. O amor dá uma energia de vida que mesmo a coisa triste, você vê alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho religião, né? Não tenho fé e fico triste com isso. Acho lindo a pessoa acreditar, ter uma religião, mas eu não tenho. Mas eu acredito em algumas coisas. Por exemplo, eu lido com a morte no No residencial. E eu tenho muito medo que a pessoa morra sozinha. Tem uma coisa na minha cabeça que a pessoa tem que ter pessoas perto dela depois que ela morre. Agora você vai falar, de onde você tirou isso? Sei lá, É. não sei de onde eu tirei. Então, o que eu faço lá? A pessoa não está bem, eu desço a pessoa e a pessoa fica na sala com todo mundo, numa caminha que eu comprei. Sim. Fica ali. Quando a gente vê que ela não está nada bem, eu ponho na minha cama. Tá. Porque a minha cama é uma cama de casal enorme, que eu dormia com o Lauro. Né? Uhum. Então eu ponho na minha cama e fico com a pessoa. Ela morre comigo. E aí, se ela não pode ser enterrada, porque tem uma besteira agora, que à noite os cemitérios não funcionam. Então a pessoa que falece fica numa sala trancada sozinha. Eu tenho horror disso. Aí fica comigo e se a pessoa não pode ser enterrada e a família não quer ficar, eu durmo com a pessoa a noite inteira. Mas como que é pra você lidar com a morte, essa... Eu lido com a morte com uma facilidade que eu não sei de onde eu tirei. Foi resiliência, questão da psicanálise? Não sei. Ah. Não sei. Não sei. Foi com tudo que eu fui aprendendo na vida. Aí, por exemplo, teve uma senhora judia, inclusive, que aconteceu isso, ela ficou do meu lado. Meu marido, eu dormia a noite inteira com ele morto, do meu lado. E se dá para enterrar, fica na minha cama. Aí eu que arrumo, eu que visto, arrumo direitinho, né, que eu aprendi. E eu não tenho... Eu tenho medo de vivo. Vivo é fascista, vivo é bravo. Tenho mais medo de vivo do que de morto. E tem uma coisa, né, Edith, que até tem uma paliativista que fala muito bem sobre a morte, que é a Ana Cláudia Arantes, e ela fala uma coisa que às vezes a gente fala, falar sobre a morte, a gente não tá falando de morte, a gente tá falando da vida. Da vida. E a gente pensar sobre a nossa morte, como eu vou morrer, como cada um vai morrer, é eu pensar como eu vou viver meu dia a dia. Sim. Se eu vou ser feliz e se eu vou fazer o outro feliz, como você conta aqui. E também tem, porque foi muito difícil para mim, né, o Lauro. Sim. Mas as memórias
tem uma parte triste, mas enquanto tiver memória dele, ele está vivo para mim. Eu acho. Por exemplo, ele está vivo para mim, olha ele aqui, ó. Ele É, está participando do nosso podcast. do nosso podcast, meu amor. E eu, Querido. lindo. E eu, assim, não tenho nem palavras. Eu fico emocionado É difícil, mas eu tudo eu compartilho com ele. Eu amo flores, né? Então, quando você for me levar, eu quero que você veja meu orquidário. Eu que plantei tudo. É. Eu que planto. Tá lindo, lindo, lindo. E ele adorava. A gente ficava esperando cada orquídea abrir. E eu tenho, quando abre, eu mostro para ele. E eu acho lindo. Quando a última vez que eu fui, eu também achei maravilhoso. E eu tava vendo que o último capítulo você fala, não é? É Por que Você Não Chora? O último capítulo. Porque eu nunca chorei. Quer falar um pouquinho? Você se importa de falar um pouco sobre isso ou Não não? me importo. Mas eu escrevi um outro no Facebook, na semana passada, que é a continuação de Por que Eu Não Choro. Então é interessante a pessoa ler esse, mas ler a continuação depois. E por que você não chora? Eu pensei muito sobre isso. Eu achei que é uma coisa assim. Quando você chora, você se enfraquece. E para uma perda dessa, eu não posso me enfraquecer. Porque se eu me enfraquecer, eu me perco. Então eu pensei isso. Por que eu não choro? Não chorei. Ele morreu no meu colo. Eu não chorei. Eu vesti ele, fiquei com ele a noite inteira, não chorei. Como que eu não choro? Mas eu acho que se você... Eu choro quando toco o hino nacional. Sim. Porque como eu não tive nem mãe nem pai, a pátria para mim é muito importante. Sim. Então, tocou o hino nacional, eu começo a chorar. Eu choro em novela, choro com tudo quanto é bobagem. Mas eu não choro por causa do meu marido. Então, eu acho que é isso, chorar enfraquece. Eu não posso me enfraquecer. E é o que você Porque trouxe. senão eu não vou aguentar. E é o que você trouxe de que ele na sua memória e ele na sua vivência, ele tá com você. Sim. Onde você estiver Ele ocupando. está comigo, eu não estou sozinha. Eu nunca estou sozinha. E obrigado de você trazer essas reflexões, que eu fico, assim, de coração acalentado com as suas palavras. E você tá com outro projeto. Você não para, Edith. Não para. Eu vi que você tá num outro projeto escrevendo agora um livro sobre sexualidade de mulheres idosas, né? Pois é, eu fiz gerontologia e o nosso TCC, meu e do Marcelo, meu filho, que ele fez gerontologia junto comigo. Na verdade, ele cuidou mais da parte técnica, porque eu sou analfabeta digital. Eu só sei escrever no computador, mais nada. E eu escrevi, né? E claro que ele ia lendo, dando palpite e tal. Eu pensei em publicar, porque eu tirei a nota máxima, foi muito elogiado o meu TCC. Mas eu resolvi não publicar o TCC. Eu resolvi unir o que eu estou aprendendo agora no residencial com o que eu escrevi no TCC. Porque eu vou unir a teoria à prática, né? Se eu conseguir isso. E o meu jeito de escrever não sei nem como que eu ganhei esse prêmio aí, porque eu não sou uma pessoa teórica. Apesar de ter dado aula vários anos, né, para o jornalismo. Mais de 30 anos dei aula em faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo. Mas o meu jeito de escrever é como se eu estivesse escrevendo sobre o cotidiano, sabe? Como se você abrisse o jornal para ver as notícias, a crônica. Como se fosse crônica. Só que é uma crônica interessante. Eu converso com quem está me lendo, né? Com quem lê. No Facebook eu estou conversando com quem vai me ler. E você responde a pessoa que te comenta. Comenta, eu respondo tudo. Você já teve mensagem de ódio? De alguém ir lá te xingar no Facebook? Nunca. Ou não? Não, que bom. Nunca, olha que interessante. Por quê? Porque eu trabalho com preconceito de uma maneira diferente de todo mundo. Não digo que eu estou certa. Pode ser que eu esteja errada.
mas é diferente. As mães que me ligam e falam, Edith, eu posso chorar? Porque entraram em outros grupos e ela não se sentiu à vontade para chorar. Eu falo, claro, pode chorar, eu choro junto com você. Você vai chorar pelo teu filho? Eu choro também junto com você, eu falo. Quer dizer, eu apoio a pessoa no processo de aceitação que ela faz. Você valida o O sentimento sentimento de tristeza dela é validado por mim. Sim. Bom, quando eu converso com pessoas homofóbicas, eu valido a homofobia daquela pessoa. Eu falo, eu entendo porque você sente assim. Eu também já senti assim. Por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa, nossa, é uma militante. Como que ela está validando que eu sou homofóbico? E você entende da onde que veio o ódio Pois é, dessa aí pessoa. eu vou pensar com aquela pessoa. Por que que você sente assim? Eu também já senti assim. Vamos pensar por que que nós sentimos assim. A pessoa sente uma aliada. Sim. É diferente você falar, você vai ser preso. Se você falar isso, eu vou te denunciar. O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ficar com medo, não vai mudar em nada, ou vai ficar com mais ódio ainda. Até porque o medo é a arma do fascismo. O medo é a arma contra... Quer dizer, nós estamos dando um tiro no pé. Gente, eu me lembrei de aquele militante do Sul. Me lembro o nome dele, que é casado, que tem filhos. Não sei. Tim. Não sei agora. Meu Deus, como que ele chama? Ele é casado, ele tem filhos. Tony Reis. Tony Reis. Tony Reis. Tony Reis é o melhor militante do Brasil. Se eu tivesse que escolher um militante, eu ia escolher o Tony Reis. Os outros que me perdoem. Vamos mandar esse episódio pro Tony Reis. Eu vi o Tony Reis em Brasília, ouvi. Eu não estava lá. Cercado de homofóbicos, religiosos, e ele sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, ele ouviu tanto desaforo, tanta coisa pesada, que eu mesma pensava, revida, xinga eles também, revida. Depois eu falava, não é assim que se trabalha. Tony Reis engoliu tudo. Ele não falou uma palavra, um palavrão, uma palavra mais brava, não. É saber... Gente, mas aquele programa a gente tinha que veicular. A gente precisa... Será que ele tem gravado? Porque aquilo, gente, tinha que ser passado para todos os militantes, para eles aprenderem como que se faz para ser militante. Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar, né? Então, claro, Sim. A gente defender os nossos direitos, não aceitar a violência. Quanto mais xingar, quanto mais for violento, mais homofóbica a pessoa vai ficar. Mas o Tony Reis que falaria disso muito melhor do que eu. Não, você... Convida ele. Já fica aqui o convite, Tony Reis, para a próxima temporada. Maravilhoso. Olha, ele é de uma sabedoria humana incrível, incrível. E Edith, eu vejo você inspirou e continua inspirando pessoas em todos os lugares onde você ocupou. Desde o grupo de pais de homossexuais, o Purpurina, o Mães, a Casa Agora, a Gerontologia, todos os lugares. E eu até te perguntei no carro isso e fui fazendo essa reflexão que um dos momentos e maneiras da gente combater o etarismo, o preconceito etário, é criar harmonia entre as gerações. E você tem, ao longo da sua vida, você está trabalhando, né, com jovens e agora com pessoas idosas. Me diz, e eu acho que a gente está caminhando um pouquinho para o fim da nossa conversa, eu queria que você criasse talvez uma mensagem para como que a gente chega nessa harmonia que você chegou. Você está falando, e eu me lembrei da teoria dialética, né? Que tem os dois opostos que vão se encontrar, né? Interessante isso, porque o jovem, eu estava falando da sexualidade do idoso, a gente não pode fazer com que se encontrem as duas, do idoso e do jovem.
O jovem não deve aprender a transar direito também? Sim. Não é só o velho. O jovem também não sabe transar. Homossexual também não sabe transar. E vai aprender. Vamos aprender todo mundo junto a transar, gente. Aí a gente se une no aprendizado. Maravilhoso. Uma maravilha. Ah, A teoria dela, a gente faz uma síntese dialética. eu acho que se fosse... O ser humano é todo igual. Todo igual. Eu não tenho muito... Deixa eu ficar quieta. Não, mas não é para ficar quieta, é para falar o que veio na sua mente. Eu não gosto muito do ser humano. Eu acho que o ser humano não é intrinsecamente bom. É que, na verdade, eu tenho todos esses preconceitos, essas questões Pois é. que dominam a nossa mente. Claro que tem gente boa, tem coisas boas, mas o número de coisas boas é tão pequeno, né? E às vezes é aparentemente bom, mas a pessoa está com outras intenções mais egocêntricas e tal. Falo eu também, Sim. não estou falando dos outros só, Ah. não. Eu também. Eu não posso falar que eu não sou preconceituosa, eu sou. Mas é porque você nasceu numa sociedade Como preconceituosa. que todo esse tempo lutando, trabalhando contra o preconceito, eu posso ser preconceituosa. Pode ser que eu não tenha preconceito contra gênero e sexualidade, mas eu tenho uma neta negra, também racismo para mim é difícil, porque meu filho se casou com uma negra e eu tenho uma netinha negra. Então fica difícil, mas eu tenho preconceito contra gente que fala mal, porque eu sou de letras. Ah, Aquilo me... Ai, nós foi. Eu tenho que elaborar. Sabe Sim. quando você tem que elaborar? sim. Quando você tem que elaborar porque você tem preconceito. Mas o que você faz excelente você tem a capacidade de saber mudar de opinião ou gerar dúvida. Sim. Porque tem gente que fala é estabelecida na certeza. E o que você trouxe hoje? Médicos. Os médicos. Os médicos sabem tudo. Ou acham que sabem tudo, né? Eles acham que sabem tudo. E eu vou ser crucificado aqui pelos médicos, mas eu acho que é isso. A nossa educação médica vai falar: você tem o poder e o paciente não tem o poder. Só que não é uma relação desigual. Tem que ser uma relação horizontal entre os dois. E, Edith, então... nossa, Falando de médico, É. você vê a dificuldade, está melhorando, mas a dificuldade que tinha com os cuidados paliativos. sim. Cuidados paliativos está recentemente Não é? falando sobre Não é? isso. Porque onde já se viu, né? Edith, eu ficaria aqui horas e horas com você. E ainda de peito, assim, com lágrimas e peito apertado, porque esse é nosso último episódio dessa primeira temporada. Queria que você deixasse uma mensagem para o Igor, que está aqui com a gente. Eu só uma posso mensagem dar pra... parabéns para você, pela equipe, por esse trabalho maravilhoso e convidar as pessoas que ouçam, que assistam, né? Um trabalho tão maravilhoso como esse que vocês estão fazendo, porque é muito, muito importante. Edith, muito obrigado. Obrigado pelos livros. Eu vou pedir dedicatória nesses aqui. E, gente, se vocês quiserem adquirir o livro da Edith, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, a Edith Lauro, na editora Uiclap. uiclap.com. E daí Isso. vocês conseguem o livro da Edith, que ela conta muitas dessas coisas que a gente falou aqui. Isso. Gente, eu acho que então esse episódio tem um episódio de pequena despedida, mas um até breve. Eu só tenho que agradecer a audiência de vocês, o carinho da equipe que está aqui comigo aí desde o primeiro episódio. Tenho que agradecer Igor, pessoa incrível, agradecer Rafa, que estava no primeiro episódio, está aqui nos bastidores também, Érica, que ajuda, e toda a equipe aqui do estúdio. Agradecer também a vocês, que fizeram esse podcast, que compartilharam, que estão aqui com a gente. Mas é um até breve, gente, que até breve a gente volta. Então, juntas, juntos, juntes, também usando o vocabulário neutro, a gente vai criar uma comunidade onde seja menos difícil de acolher a diversidade, onde seja mais importante o amor. E eu fico com a mensagem da Edith, que o amor sempre vence. Gente, muito obrigado por tudo e até breve.